Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos dar continuidade à série sobre amor e relacionamentos numa abordagem helenística da astrologia. Eu vou continuar com a abordagem de Doroteus de Sidão. E eu percebo assim que quem gosta do período helenístico adora essa abordagem do Doroteus de Sidão, mas quem segue uma linha tradicional mais tardia, pegando uma fase do Renascimento, por exemplo, não aprecia muito. Mas eu gosto que a gente está pegando essa linha do Doroteus de Sidão no Cármen Astrológico para trabalhar alguns temas. Posteriormente, futuramente aqui no canal, a gente vai pegando esses mesmos temas em abordagens específicas dos períodos tradicionais da astrologia. Bom, eu fiz um primeiro vídeo sobre o tema do amor, romance e relacionamentos, onde nós falamos sobre a questão da interação entre as condições de luminares, por exemplo, entre o mapa de um dos parceiros e do outro parceiro. Hoje eu vou falar um pouco sobre as condições de Vênus. No livro 2 do Cármen Astrológico, um livro do Doroteus de Sidon, ele cita que os 3 regentes da triplicidade de Vênus significa o quê? Do signo onde Vênus estiver posicionado, representam as condições, eles complementam, na verdade, uma abordagem sobre as condições de casamento. Então ele diz que se um dos regentes da triplicidade estiver com Vênus, então esse estiver com Vênus significa conjunção, aspecto a Vênus, por exemplo, ou uma recepção também com Vênus, isso significa uma boa condição para o casamento. Pode significar que o nativo tenha um casamento adequado, né? Com uma pessoa, ele cita muito as condições do casamento, se referindo à condição de parceiro. Então, isso poderia representar que teria uma condição de parceiro adequado e a própria situação de casamento, de relacionamentos. E aí eu acho que um parênteses importante que a gente precisa fazer aqui é que Doroteus de Sidon viveu ali no período helenístico, Grécia antiga ali, então a gente precisa ter em mente o perfil do homem, né, do ser humano daquela fase, e traduzir para o perfil do homem atual, do ser humano atual, certo, gente? Hoje, por exemplo, nós temos relacionamentos em que não há um casamento formal. Por exemplo, moram juntos, mas não são casados formalmente, juridicamente ou religiosamente. Ou às vezes cada um mora na sua própria casa, mas existe um relacionamento de longo prazo entre as duas pessoas. Então isso precisa ficar bastante claro, porque todo o tema astrológico ele precisa ser traduzido para o contexto, o local, né, onde o nativo está, sua cultura, sua ambientação, sua época, ok? Então, o primeiro ponto que ele cita é a condição de Vênus em relação aos 3 regentes da triplicidade de Vênus. Então, lembra vocês que nós temos aquela tabela de regentes das triplicidades por Doroteus de Sidon, onde ele cita um planeta regente para a triplicidade no mapa diurno, um para o mapa noturno e um participante. Então, aqui, como ele não especifica a seita da carta, você observa a condição dos 3 regentes da triplicidade, certo? A outra condição que ele fala para a gente analisar em termos afetivos, levando para a observação de Vênus, né? Pensando nessa observação de Vênus, que é o planeta vinculado ao amor, ao romance e ao casamento, é a condição de Vênus em relação aos planetas. Essa relação ela pode ser uma relação aspectual. Naquela época do Doroteus de Sidon não utilizava-se orbe planetário para aspectos, então os aspectos eram por signos inteiros, tá? Então quando ele diz observar, ele está citando os ângulos que são formados a partir dos signos, certo? E aí ele cita então que quando Vênus está em um aspecto, ou observando, como ele diz, a Júpiter, é uma condição bastante favorável para que se tenha relacionamentos com pessoas de um certo nível de destaque ou proeminência. Isso também pode ser levado em consideração ao Sol. Júpiter, no sentido de ser o grande benéfico, ele carrega mais esse tema no sentido de prosperidade. De, por exemplo, ter um parceiro com uma característica próspera, e o Sol numa representação de status, de brilho, né, de visibilidade. Então, as relações, principalmente as relações, observações, né,
quando Vênus observa a um desses astros em condição harmoniosa, um trígono, um sextil ou mesmo uma conjunção, é bastante indicativo desse envolvimento com pessoas que tenham essas características de status, no caso do Sol, de sucesso, de visibilidade, e no caso de Júpiter, num sentido de prosperidade mesmo. Outra questão que ele cita é sobre o Mercúrio. Então ele fala que quando Vênus está observando o Mercúrio, eles são os dois planetas que estão sempre muito perto, então o máximo que eles vão ter ali é uma conjunção. Ele diz que a condição ela já não é tão indicativa de parceiros abundantes ou brilhosos. Mercúrio é um planeta neutro, né, de uma característica muito neutra, que se modela muito de acordo com os planetas com quem ele se relaciona na carta, né? Tem aspectos ou recepção. E isso não cria, então, um favorecimento muito brilhoso, né? Muito expansivo. Então, ele diz que a tendência é de se atrair um parceiro de um nível mediano. Ele cita, na verdade, escravos, né? Mas hoje em dia esse tema de escravos não é tão comum como era ali na antiguidade, né? Mesmo que a gente saiba que existam em alguns extremos culturais e tal, e às vezes de uma forma velada porque é proibido. Então a gente pode traduzir essa condição do escravo para uma situação mediana, comum, sem muito destaque. Ele cita também que quando Vênus tem uma relação por aspecto, né, observação ou por recepção a Marte, naturalmente se cria uma condição de uma paixão muito avassaladora. Mas obviamente isso não é um único ponto a se observar, porque precisamos entender também a qualidade de Marte dentro de uma carta, né? E ele vai modelando então o seu calor e a sua secura de acordo com o signo onde ele estiver posicionado. Mas ele cita então que uma relação entre Vênus e Marte carrega um pouco essa observação sobre características de parceiro para algo no sentido mais envolvente no nível da sexualidade, no nível mais sexual das relações mais íntimas. Então, isso teria uma ligação com relações passionais, né, fervorosas, por exemplo. Ele cita também das relações de Vênus entre Lua. Ele fala que não é muito adequada. Na abordagem do Dorotheus de Sidon, ele diz que isso representa um certo nível de tribulação dentro do relacionamento. E acredito que pelo fato das qualidades próprias da Lua, que é fria e úmida, isso representaria um nível de bastante oscilação e instabilidade na relação. E também tem o fator ali vinculado à condição de Saturno. Obviamente, Saturno é um planeta que carrega bastante o tema de tensão, então as relações de Vênus com Saturno elas não são muito harmoniosas, mesmo quando há um trígono. O trígono ele pode até facilitar no sentido de solidez, mas quadratura é bastante desafiador. Isso poderia representar bastantes desafios nos temas românticos, não só de casamento, mas no sentido afetivo de uma maneira geral. E outra questão, ainda observando as condições de Vênus, é a posição de Vênus por casa. Vênus cadente, por exemplo, não é um indicativo muito próspero para as relações. Agora, de tudo isso que eu estou falando, que já falei no primeiro vídeo e vou falar nos vídeos seguintes, a gente precisa criar um contexto. Então, não levem somente uma dessas circunstâncias como uma definição de boas relações, bom casamento ou más relações e um mau casamento, um casamento desafiador, certo? A condição por casa, ele cita que também é muito importante para se observar sobre os regentes da triplicidade de Vênus, do signo onde Vênus estiver posicionada, tá? Bom, pessoal, então é isso, né? A gente falou ali no primeiro vídeo sobre uma abordagem um pouco mais de sinastria, né, da relação dos luminares, da inter-relação de uma carta com a outra. E aqui a gente vai observando muito as relações de Vênus, dos três regentes da triplicidade de Vênus, que é bastante importante, e das relações de Vênus por aspecto ou recepção com os outros planetas ou luminares também, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve aqui no meu canal e ativa aí o sininho das notificações para você receber as postagens. Deixa um abração para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!